Olá, como proposta de componente curricular Culturas Regionais, ministrado pela professora Belízia Diniz, eu, Inaldo Nóbrega, juntamente com meu colega Adamo Ferreira, iremos apresentar a cultura do milho, mais especificamente a sua origem e a perspectiva histórica, juntamente com a importância social, cultural e econômica. Bom, com relação à origem, existem diversas teorias, né, sobre a origem e evolução, mas a mais aceita delas é que ela é originária da América Central ou do México, e existem registros que datam até 8.000 anos atrás em que essa cultura tem ocorrência. Dentre as teorias, a mais provável é que a cultura tenha sido originada a partir da gramínea teossinto, né, que é uma gramínea muito parecida com o milho, né, porém produz uma espiga muito pequena, e uma característica em comum com o milho é que ela pode ser utilizada para moagem, produção de farinhas. Com relação aos povos originários, né, dessas localidades, eles domesticaram e selecionaram diversas variedades. Nesse sentido, quando os colonizadores europeus chegaram à América em 1492, encontraram vários tipos de milho domesticados e cultivados pelos povos originários. Além da América Central, a gente pode destacar também a ocorrência da cultura na América do Sul, em que foi utilizada para a produção de variedades comerciais antigas. E, posteriormente, né, essas variedades elas foram introduzidas na América Central e do Norte, resultando nas variedades comerciais recentes, as variedades que a gente tem hoje em dia. Com relação ao milho indígena, né, da América do Sul, a gente pode destacar vários. Um deles é o milho guarani, dos povos guarani, no caso. Bom, com relação aos milhos indígenas, a maioria é constituída por grãos farináceos, muito moles, sendo utilizado principalmente para moagem, consequentemente, né, produção de farinhas. E com relação às variedades desenvolvidas de introdução exóticas, né, a gente destaca que iniciou-se por volta de 1860, com a Guerra da Secessão, uma guerra americana, em que diversos imigrantes vieram para o Brasil e trouxeram os chamados milhos dentados, né? E por volta de 1915, essa variedade foi introduzida novamente pelo secretário de Agricultura de Minas Gerais, Benjamin. E nessa época eram realizados trabalhos de seleção simples, onde foi só por volta de 1930 e 1932, por exemplo, que o milho híbrido ele foi introduzido, né, iniciados estudos a respeito. Né, e com relação aos primeiros trabalhos de seleção, destacam-se duas instituições, né, que no caso seria o Instituto Agronômico de Campinas, no estado de São Paulo, e na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Bom, dando continuidade à apresentação, mas agora falando sobre a importância social, cultural e a econômica do milho, né, tem alguns pontos aqui, são norteadores, né, para o que a gente vai ver, que é a importância também na alimentação, na agricultura familiar, como eu falei, a importância econômica, sua versatilidade e a geração de emprego. Pode passar, não. Bom, em relação à importância econômica, o milho ele pode ser utilizado de diversas formas, né, seja na alimentação animal ou na alimentação humana. A gente vê que 60% a 80% de toda a produção é utilizado no Brasil para alimentação animal, mas uma parte importante é também utilizada na alimentação humana,
né? Além disso, o milho ele serve como fonte de energia para muitas pessoas, principalmente na região Nordeste, mas também para a população mexicana que tem o milho, né, o milho como ingrediente básico na culinária dos mexicanos. Aqui tem, na imagem 4, a gente vê um exemplo da alimentação animal e na imagem 5, ilustrando a alimentação humana. Pode passar. Bom, em relação à importância social, segundo o IBGE, 60% dos estabelecimentos que produzem milho consomem a produção na própria propriedade, né? Esses 60% de estabelecimentos, essa produção desses 60%, corresponde a aproximadamente 25% da produção nacional do milho, né? Então, a gente vê que uma parcela do milho produzido no Brasil, ele é consumido já na propriedade onde foi produzido, né? Em relação à questão da ocupação de mão de obra, cerca de 14,5% das pessoas ocupadas nas lavouras temporárias estão na lavoura de milho, enquanto 5,5% dos trabalhadores do setor agrícola estão ligados à produção de milho, ou seja, fica para trás somente atrás da bovinocultura. Aqui tem duas imagens, a imagem 6 e a imagem 7, mostram duas realidades diferentes, né? A imagem 6 traz uma imagem de uma produção em grande escala, né? Com alto nível de tecnologia, áreas grandes. Já a imagem 7 exemplifica um modelo mais comum na agricultura familiar, que é o consórcio com outras culturas, principalmente com feijão. Pode passar, não. Outro fator importante, né, em relação à importância social, e é importante destacar isso, que uma grande parcela de pequenos produtores, eles não têm muito acesso a tecnologias e não conseguem obter altos índices de produtividade. E a outra realidade é que também há uma parcela de grandes produtores, uma pequena parcela de grandes produtores, com alto índice de produtividade, usando mais terra, mais capital e empregando muito mais tecnologia na produção do milho. Então a gente percebe que tem duas faces diferentes, né? Uma mais da agricultura familiar, onde não tem altos índices de produtividade e não utiliza grandes tecnologias, enquanto há uma pequena parcela de grandes produtores, como falei, utilizando muita tecnologia na produção, usando uma quantidade maior de terra, né, de áreas de terra, e com isso uma produtividade maior também. Pode passar, não. Ainda agora falando sobre a importância cultural, o milho ele está diretamente relacionado também com as festividades juninas, né, principalmente na região nordeste do Brasil. Nessa época, feito muitas comidas, né, através do milho, que também é um pilar da alimentação nordestina e, como eu falei, apresenta uma cultura gastronômica que compõe essa identidade cultural e também religiosa, né, que é o São João, Santo Antônio e São Pedro, principalmente. Pode passar, então. Aqui tem uma imagem ilustrando, né, essa diversidade de produtos que é feito a partir do milho, né? A gente pode ver que tem milho cozido, bolo de milho, pamonha, angu, né? Entre outros, né? Uma diversidade muito grande e que já está implantada na cultura nordestina, né? Principalmente nas festividades juninas. Aqui algumas referências que a gente utilizou, né? E muito obrigado.